Se tem uma coisa que você precisa colocar na sua memoriazinha em relação a um ponto no plano cartesiano, é a seguinte. Vem comigo. Todo ponto no plano cartesiano, ele tem é isso mesmo, duas coordenadas. Vem que vem, porque eu vou te convidar a vir para o quadro. Vem para cá, se liga só. Sempre que eu tenho o plano cartesiano, aqui eu estou com um exemplo onde eu tenho o primeiro quadrante, formado por essas duas semirretas, e sempre que surge um ponto, por exemplo, esse ponto aqui ele tem duas coordenadas. É isso mesmo, people, duas coordenadas. Então, sempre ele vai ter uma coordenada para cá, uma coordenada que se encontra justamente no eixo X, ao passo que ele vai ter sempre uma coordenada também para cá. Coordenada essa que se encontra justamente no eixo Y. Essa aqui é a localização da coordenada que se encontra no eixo X, ou seja, nesse eixo que está deitadinho, ao passo que, vem comigo, people, vem que vem, essa daqui, ó, é a localização da coordenada que se encontra no eixo Y. Então, todo ponto, sim, todo ponto do plano cartesiano ele tem duas coordenadas. Se eu quiser olhar para outro ponto, por exemplo, para esse ponto aqui, ó, esse ponto ele também vai ter duas coordenadas. Eu vou pintar de preto aqui. Vem comigo. Qual que seria a coordenada X dele? Seria essa daqui, ó. Ela estaria localizada aqui, people, nesse eixo aqui que eu chamei de X. Mais ainda, essa daqui é a primeira coordenada desse ponto, tá? Eu disse que ele tem duas, então essa daqui é a primeira. E a segunda? A segunda é justamente essa coordenada daqui, ó, que se encontra localizada aqui. Essa daqui vai ser a segunda coordenada desse ponto. E para a gente ter certeza que é, a gente traceja para deixar tudo bonitinho. Então, o número que está localizado aqui, ele é justamente a segunda coordenada desse ponto. Tranquilinho? Belezinha? Pega, coloca na memória, encaixa na memória, people. Todo ponto no plano cartesiano ele tem quantas coordenadas? Duas. Belezinha? A primeira coordenada tem a ver com o eixo que está deitadinho, ou seja, com o eixo X, ao passo que a segunda coordenada tem a ver com o eixo que está em pezinho, ou seja, o eixo Y, people. Coloca isso aí na sua memóriazinha. Quer ver um exemplo? Se liga só, porque tem exemplo específico aqui. Tem. Vem comigo, vem ao quadro. Se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ele é um ponto que tem duas coordenadas, people. É isso mesmo, duas coordenadas. A pergunta que surge é, quais são elas? Vem comigo, porque eu vou mostrar para você. A primeira coordenada desse ponto, ó, traceja para cá, é 2, é isso mesmo. A segunda coordenada desse ponto aqui, vem comigo, também é 2. Tá, tio, beleza. Mas se eu pego outro ponto, pega esse aqui, por exemplo, ó. Vou pegar um ponto que está justamente aqui. Esse ponto é um ponto do plano cartesiano? Yes, ele é um ponto do plano cartesiano, people. Quem é a primeira coordenada desse ponto? E quem é a segunda? Vem comigo, de volta ao quadro, que eu vou mostrar para você. Olhei para o ponto, olho no ponto, se liga só, desci com tracejado, ó. Desci com tracejado e percebi que a primeira coordenada desse ponto é 3. É isso mesmo, people. E a segunda, tio? Vem que vem com tracejado. Quando você vem com tracejado para cá, você vai perceber que a segunda coordenada desse ponto é justamente 4. É isso mesmo, people. Então vem, recapitulando. Tem um ponto e tem uma coordenada para cá e uma coordenada para cá. Essa coordenada aqui é 3, é a primeira. Ao passo que essa coordenada aqui é 4, que é a segunda. Então, é somente isso, a priori, que você precisa colocar na sua caixolinha, people. Coloca aí na caixolinha, acelera os seus neurônios e vem aprender comigo. Segunda coisa, todo ponto que se encontra em cima de um dos eixos tem uma das coordenadas zerada, people. É isso mesmo, tem uma das coordenadas iguais a 0. Vem comigo. Se liga só, tem um ponto em cima do eixo. Como assim, tio? Vem comigo, rumo ao quadro. Se eu tenho um ponto para cá, coloquei um ponto aqui. Esse ponto aqui é um ponto que se encontra em cima do eixo. Qual eixo, tio? Esse eixo aqui que está
deitadinho, ou seja, o eixo que eu chamei de x. Se eu pego um ponto que está para cá, por exemplo, esse ponto está em cima do eixo? Tá. De qual eixo? Desse eixo que está em pezinho, ou seja, do eixo que eu chamei de y. É isso mesmo, people. Se eu pego um ponto que está para cá, esse é um ponto, se você observar, que está justamente em cima tanto desse eixo como desse eixo, ou seja, ele está justamente nos dois eixos, em cima dos dois eixos, belezinha? Então, explicado isso, aqui é um ponto que está em cima do eixo, aqui é um ponto que está em cima do eixo, aqui é um ponto que está em cima do eixo, e assim sucessivamente. Esse ponto aqui, ó, que já estava aqui no início do vídeo, vou até crescer um pouquinho mais, ele não é um ponto que está em cima do eixo, people. Ele não está em cima do eixo, não, belezinha? Se você pegar um ponto aqui, não está em cima do eixo. Para estar em cima do eixo, realmente, ele tem que, ó, estar dessa forma aqui, localizado dessa maneira. Ou seja, ele tem que cobrir uma parte do eixo. É isso mesmo. Olhando para cá de forma mais precisa, te convido. Vem comigo, se liga só. E aí, GG? Quando é que um ponto está em cima do eixo aqui? Quer ver um exemplo? Pega esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é um ponto que está em cima do eixo, tá? Se você pegar esse ponto aqui, ó, cujas coordenadas são x igual a menos 3 e y igual a 2, ele não é um ponto que está em cima do eixo, ele está fora do eixo, belezinha? Mas se você pegar esse daqui, por exemplo, que é o ponto de coordenadas 0 e 0, ou seja, x igual a 0 e y igual a 0, ele é um ponto que está em cima não somente de um eixo, mas, como eu disse, dos dois eixos. Então, está aqui no meiozinho, está em cima dos dois eixos. Está aqui no meiozinho, ou no meio, no meinho, tá? Difícil falar essa palavra, viu? Está em cima do eixo, tá? Enfim, está no meio, está em cima dos dois eixos, people. Belezinha? Então, peguei outro ponto aqui, esse ponto aqui também está em cima do eixo. Mas o que é mais importante aqui é o seguinte: se ele está em cima do eixo, é porque uma das duas coordenadas zerou, ou seja, é 0, people. Vem comigo, porque eu vou te mostrar agora. Se liga só. Tem um ponto aqui em cima do eixo, como, por exemplo, esse daqui. Esse daqui é um ponto cuja primeira coordenada está no eixo x, e a segunda, people, adivinha? Vem que vem. A segunda coordenada aqui é justamente 0, belezinha? Isso porque ele está justamente aqui no eixo x. Então, qualquer ponto em cima do eixo x, a segunda coordenada, estou colocando aqui, viu? A segunda coordenada, ela é justamente 0. Formou? Fechou? Tranquilinho até aí? Dá para enxergar pelo menos um pouquinho? Tá? Se não der, coloca aí nos comentários. Eu vou tentar melhorar a imagem dos vídeos, belezinha? Então, formou. Então, vem. Tem um ponto, tem outro ponto. Todos esses três pontos, eles estão em cima do eixo x. Então, isso significa que a segunda coordenada, ela é igual a 0. Quer ver um exemplo? Vamos para cá. Se eu pego um ponto aqui, ó, quais são as coordenadas desse ponto? Tá? As coordenadas desse ponto são, olha para o eixo x. No eixo x, ele tem a primeira coordenada, e a primeira coordenada dele é 2, tá? Então, esse ponto aqui eu vou chamar ele de A, por exemplo, tá? Aí eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever que a primeira coordenada do ponto aqui, que eu chamei de A, é justamente esse número aqui, ou seja, é 2. Coloco uma vírgula. E a segunda, titio? A segunda, people, seguinte, ela é justamente 0. Coloca isso aí sem medo de errar. Por quê, GG? Porque esse ponto está em cima do eixo. Tranquilinho? Tá? Agora, se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, ele está em cima do eixo? Está em cima do eixo. Eixo. Está em cima do eixo. Tá? Esse ponto aqui eu vou chamar ele de B. Colocar para cá, chamei ele de B, coloquei para cá. E aí, titio, quais são as coordenadas desse ponto? Dá uma olhada. Se ele está aqui em cima do eixo Y, isso significa que uma das suas coordenadas é 0, people. Mas a pergunta que surge é, quais delas? A primeira ou a segunda? Vem comigo que eu te mostro. Ele está em cima de qual eixo? Do eixo Y. Se ele está em cima do eixo Y, é porque o Y vale 3, ou seja, a segunda coordenada vale 3.
Se a segunda coordenada vale 3, é porque a primeira ela vale 0, por aquilo que eu falei. Tranquilinho? Por aquilo que eu falei. Então lembra disso. Tem um ponto em cima do eixo Y, então a primeira coordenada é 0. Tem um ponto em cima do eixo X, a segunda coordenada é 0. É só lembrar disso que você consegue tirar aí de letra em relação a pontos no plano cartesiano. Tranquilinho? Na verdade, em relação a pontos que estão em cima do eixo. Isso mesmo, people. Gostou desse vídeo? Se você gostou, people, comenta. Faz o seu comentário daquilo que você não gostou, daquilo que você gostou, daquilo que você gostaria que eu fizesse aqui na aula que eu faço para você. Belezinha? Compartilha, dá aquele like maroto e tamo junto. É isso aí, compartilha para os seus amigos, porque o que é bom para você também pode ser bom para outro. A gente se vê. Valeu! Don't feel like having a Bud Light, a tequila with some salt and